53, versículo 23. A oração de Moisés para entrar em Canaã. Também eu pedi graça ao Senhor neste tempo, dizendo: Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza. Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Amém? Vamos orar. O pastor José vai orar por nós aqui em nome de Jesus. Vamos fazer mais uma oração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Feche teus olhos, orando ao Senhor. Querido e amado irmão, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de estar na tua presença, na tua casa. Estamos aqui orando, Pai, pedindo, falando com o nosso mestre, com o nosso Pai. Que nessa noite, Senhor, venha nos abençoar, venha nos agraciar o nosso coração, Jesus. Derrama paz no nosso coração, Senhor. Que nós possamos sempre na tua presença, Pai, clamando. Pai querido, abençoa o teu Padre que vai nos trazer a palavra, para que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração. Nós viemos aqui nessa noite para te ouvir, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado. Irmãos, podemos assentar. Por bondade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, bem rapidinho, antes de nós entrarmos no texto da Bíblia, reforçar aqui sobre a nossa excursão. Nós ainda temos alguns lugares que nós precisaríamos de uma confirmação hoje dos irmãos, amém? Para poder organizar a excursão. E os irmãos que puderem, ou os irmãos que quiserem ir, não tiver dinheiro, a gente está passando um cartão 3 vezes, tá bom? 3 até 5 vezes. Então, os irmãos que quiserem a excursão de Santa Maria, dia 8 de setembro. Nós vamos dia 8 e retornamos dia 9. É um congresso geral de seguração do nosso ministério, e seria uma alegria ter você conosco nessa excursão para nós ali adorarmos o nome do Senhor. Amém? Se alguém quiser mais alguma informação, no final do culto, nos procure, ou procure o pastor Eliseu e poderemos dar maiores informações no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero falar um pouco dessa palavra. Moisés vai fazer uma oração a Deus. Você vai ver Moisés na Bíblia orando, falando com Deus muitas vezes. E muitas delas, Moisés está face a face com Deus. Moisés está muito perto de Deus, falando, assim como você fala ao conhecido, e você lhe ouve, e aquela pessoa que está falando com você também lhe ouve. Moisés falava a Deus dessa forma, face a face com Deus. Moisés teve inúmeras experiências com Deus, começando lá na sarça ardente. Moisés ouvindo a voz de Deus no meio do fogo, e todo o percurso que Moisés teve no deserto com Deus. Foram 40 anos, 40 anos caminhando no deserto, mas foram 40 anos de comunhão com Deus. Foram 40 anos ouvindo Deus, falando com Deus, orando a Deus, recebendo de Deus, recebendo direção de Deus, ensinamentos de Deus, coordenadas de Deus, caminhos de Deus. E Moisés passou esses 40 anos numa intimidade muito grande com Deus, com o Todo-Poderoso. Aleluia. Moisés agora vai fazer uma oração, e nos parece que de todas as orações que Moisés fez, é a única oração que ele não é respondido por Deus. Moisés vai fazer uma oração, ele vai pedir a Deus, ele vai rogar a Deus, ele vai orar a Deus,
Moisés vai pedir algo fora do seu tempo. Se você ler, a Bíblia vai dizer que Moisés pedia a graça do Senhor. Moisés pede algo que ainda não está ao seu tempo. Moisés vai pedir algo e nos parece que Moisés tem uma revelação acerca do tempo da graça. E ele vai pedir esta graça, mas ele não está no tempo da graça. Moisés está no tempo da lei. Ele não está no tempo da graça, mas está no tempo da lei. E a lei basicamente funcionava da seguinte forma: é preciso cumprir para depois receber. Você vai ver Moisés falando ao povo nesse mesmo livro de Deuteronômio, no capítulo 28, lembrando o povo acerca das promessas, acerca dos estatutos. Deus está dizendo ao povo assim: se vocês ouvirem a minha voz, se vocês obedecer a minha voz, obedecer as minhas leis, a minha palavra, os meus estatutos, os meus mandamentos, então virão sobre vocês as minhas bênçãos. Então, o tempo da lei é esse, em que o povo deve cumprir para depois receber. É basicamente isso. Só o que Moisés está pedindo algo fora do seu tempo. Não é o tempo da graça, é o tempo da lei. Então, esse tempo que Moisés está tendo essa revelação ainda está longe, ainda está distante. E na conversa que Moisés vai ter com Deus, nesse diálogo em que Moisés vai conversar com Deus, ele vai pedir a Deus que entre na terra prometida. Ele vai pedir a Deus que entre na terra da promessa, que é Canaã. Porque Moisés caminha 40 anos com esse desejo de entrar na terra da promessa, porque Deus faz a Moisés uma promessa, que o povo entraria na terra prometida. A terra prometida é Canaã. E a oração que Moisés está fazendo é que ele pudesse entrar nessa terra prometida. Você vai ver ele pedindo a Deus essa graça, esse favor. Ele está dizendo assim: Senhor, eu não mereço, isso é graça, mas eu quero entrar. Eu não mereço, porque nós hoje vivemos o tempo da graça. Você não vive mais o tempo da lei, olho por olho, dente por dente, matou, tem que morrer. Não, você vive o tempo da graça. E graça, a dispensação da graça veio por causa de Jesus. E através de Jesus recebemos o quê? O favor imerecido. Aleluia. Que eu não merecia ser salvo, mas pela graça sou. Eu não merecia ser liberto, mas pela graça sou. Eu não merecia receber a cura, mas pela graça eu sou. Eu não merecia ser tocado, mas pela graça eu sou. Eu não merecia ser perdoado, mas pela graça eu sou. Então a graça é um favor de Deus que eu não o merecia, mas mediante a graça eu recebo. Aleluia. Você só está sentado nesse banco aí, nessa cadeira, por causa da graça. A graça te proporciona esta oportunidade. A graça te proporciona abrir a boca e adorar a Deus. Porque se não for a graça, nem a boca você conseguiria abrir para adorar e exaltar a Deus. Mas eu e você fomos alcançados pela graça. E pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é um dom que vem de Deus. Aleluia! Então, Moisés está vivendo esse tempo da lei. E quando ele vai conversar com Deus para entrar na terra, por que ele vai orar? Por que ele vai pedir a Deus para entrar na terra? Por que ele não pode entrar na terra? Por quê? Por que Moisés, ele sabe que não pode entrar na terra? Bendito Deus, aleluia. Sabe por que Moisés não pode entrar na terra? Porque uma ordem foi dada e não foi cumprida. Uma ordem foi dada por Deus e ele a não cumpriu. A Bíblia vai nos dizer, em capítulo 20 de Números, a partir do versículo 6, 7 e 8, você vai ver Deus dizendo assim: Moisés, pega a vara, o teu irmão Arão, e vá diante da rocha, e fala com a rocha, porque eu vou fazer jorrar água da rocha. Deus deu a Moisés o que ele deveria fazer. Deus deu a ele a receita. Deus deu a ele como ele deveria fazer. Só que Moisés estava indignado por causa do povo, o povo rebelde,
o povo que não queria obedecer, o povo que murmurava, o povo que questionava. Sabe como é que o povo estava? O povo estava com vontade de voltar para o Egito. Porque no deserto, falar em deserto, é falar em lugar de nada. Não tem água, não tem sombra, não tem alimento, não tem árvore, não tem casa, não tem como construir. Então o deserto é esse ambiente, é um deserto de nada. Mas quando você está no deserto, mas está com Deus, você diz deserto, o teu deserto de nada se transforma em tudo, porque se Deus está no teu deserto, o que te falta, Ele vai fazer ser, aleluia, cumprido na tua vida. Então o deserto sem Deus é nada, o deserto com Deus é tudo, porque o deserto com Deus você tem aquilo que necessita o suficiente para viver nesse deserto. Oh, aleluia. Então o povo estava cansado do deserto e com saudade do Egito. E aqui é um ponto muito interessante. Às vezes a gente fica perguntando por que Israel levou 40 anos caminhando no deserto. É porque Israel tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído diante deles. Um deu glória aqui, não está sozinho. Deus tirou Israel do Egito, mas o Egito está dentro de Israel. Então Deus vai dizer assim: vou fazer vocês caminhar 40 anos comigo no deserto, porque 400 anos, aleluia, do Egito enraizou dentro de vocês. Então 40 anos vai ser necessário o suficiente para que o Egito saia de dentro de vocês. Eu quero crer que eu prego para a igreja, que homens e mulheres que já saíram do Egito, mas o Egito não está dentro de você, o Egito não está aí dentro, porque se o Egito estiver aí dentro, Jeová vai te convidar para caminhar pelo deserto mais um pouquinho. Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Você já viu alguém que se converte, aceita Jesus, se batiza, é uma bênção, glória a Deus, tudo é uma maravilha, e ele está abençoado, ele começa a passar prova na vida dele. Alguém diz assim: pastor, como é que pode? O moço cometeu um monte, olha a prova que ele está passando. É que o Egito é muito grande dentro dele. Então Deus leva ele para o deserto para tirar o Egito de dentro dele. Porque no deserto se ora mais, porque no deserto se jejua mais, porque no deserto se depende de Deus. No deserto eu não dependo de mim, no deserto não depende da minha experiência. Não tem homem experiente no deserto. No deserto eu preciso depender dele, esperar nele, confiar nele. Porque se eu faço isso, ele manda amarrar, ele manda cordobizes, ele manda sombra, ele faz a água amarga ficar doce, e ele faz a água que está escondida dentro da rocha jorrar para fora, porque eu estou confiando. Aleluia! Aleluia! Aí Moisés está orando a Deus e dizendo: Deus, eu quero entrar na terra. E Deus vai dizer para ele: ó, por que não vai entrar? Porque Deus diz assim: fala com a rocha. E Moisés bateu na rocha 2 vezes. Moisés feriu a rocha 2 vezes. Mesmo assim, o Senhor fez um milagre. A rocha fendeu-se e a água jorrou da rocha para o povo e para os animais. Às vezes a pressão é grande, às vezes a pressão é tamanha, e aí nós queremos resolver da nossa maneira. Verdade. É o que Moisés vai fazer. Eu tenho a vara na mão, eu tenho um cajado. Esse cajado aqui tem poder, como se Moisés estivesse pensando: esse cajado tem poder, eu tenho autoridade, eu sou um profeta, eu tirei o povo do Egito, olha quantos milagres aconteceram através da minha vida. Então ele fere a rocha, ele bate na rocha para que a rocha fendesse. Mas a autoridade não era dele, a autoridade era de Deus. Deus, maravilha! E quando Moisés fez isso, o Senhor o exortou. Números capítulo 20, no versículo 12, o Senhor diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão: por que não creste em mim? Você vai ver que Moisés duvida. Moisés, em vez de conversar com a rocha, fere a rocha, ele está pensando consigo assim: será que vai acontecer só eu falando com a rocha? Isso
parece que é algo estranho. Então ele deixou de crer naquilo que o Senhor falou. Então Deus está dizendo assim, ó, não creste em mim para me santificar dos filhos de Israel, por isso não deterei esta congregação na terra que eles têm dado. Aleluia. Então, ordem não cumprida, a promessa não será realizada. É por isso que agora ele tem essa conversa com Deus. É por isso que agora Moisés vai conversar com Deus. Porque ele descumpriu, veja só Moisés, descumpriu a lei ao seu tempo e quer pedir algo que não é do seu tempo. No tempo dele cumprir a lei, ele não cumpre. E agora ele quer receber algo que não é para ele. Porque muitas vezes nós queremos exigir de Deus coisas que não é para nós e também não é ao seu tempo. E quando Deus exige algo de nós, nós não cumprimos para com Deus. Ou seja, eu posso falhar para com Deus, eu posso deixar a desejar com Deus, eu posso deixar de realizar para Deus. Agora Deus não pode deixar de realizar para mim. Aleluia. Mas Deus não tem os seus queridos na terra. Esse é mais querido, esse é mais amado. Não. O Senhor vai zelar sempre pela sua palavra para cumpri-la. Então o que Moisés está pedindo é algo que não vai acontecer. Porque na verdade, se nós olharmos bem o texto sagrado, na verdade você vai entender que Deus nunca prometeu a Moisés que ele entraria na terra prometida. É verdade. Deus não fez esta promessa a Moisés. E aqui é uma coisa muito importante para nós analisarmos juntos como igreja, como culto de ensinamento, porque Deus tinha propósito com Moisés. E propósito é uma coisa, promessa é outra. É verdade. Você já viu alguém dizer assim? Quem tem promessa não morre. Isso é uma mentira. Está na Bíblia, pastor? Está na Bíblia. Quem tem propósitos não morre. Quem tem promessa morre. Vamos para a Bíblia? Hebreus, capítulo 11. Quem quer acompanhar e aprender? 11 de Hebreus e 39. Vamos lá, essa aqui eu não marquei na Bíblia, então não demorei mais. Vamos lá. 11:39 diz assim: e todos estes, está falando da galeria dos heróis da fé, todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Tinha promessa, mas morreu. Quem tem promessa morre. Quem tem propósito não morre. Se Deus tem um propósito para comigo, Ele vai realizar esse propósito. Se Ele tem uma promessa para me dar, porque é diferente, propósito e promessa. Porque promessa é aquilo que eu recebo dele. Propósito é aquilo que eu dou a ele. Aleluia. Vou melhorar para você. Promessa é quando Deus te promete algo a longo prazo, a curto prazo, a médio prazo. Deus te promete algo. Deus te promete um vaso de flor, uma promessa. Quando você chegar lá no final do púlpito, eu vou te dar um vaso de flor. Aí você chega lá, a promessa se cumpre. Ele entrega a promessa na tua vida. Agora o propósito é o caminhar até lá. E o caminhar até lá, eu dou mais de mim a ele do que ele dá de mim para mim, dele para mim. Por quê? Porque no caminhar eu vou ter que me esforçar, vou ter que orar, vou ter que jejuar, vou ter que aprender a depender dele, vou ter que ler Bíblia. Porque receber a promessa é fácil. O difícil é cumprir o propósito pelo caminho que me foi proposto para receber a promessa. Então quem tem promessa morre, mas quem tem propósito não morre. Deus de maravilha, aleluia, glória, mamadeco, mamadia. Então Moisés tem um propósito, Deus tem um propósito com Moisés. Qual é o propósito que Deus tinha com Moisés? Tirar o povo do Egito. O que Deus falou com Moisés no começo do seu ministério? Vai tirar o meu povo das casas do faraó com mão forte e mandei um propósito.